Pronto. Bom dia. Bom demais. Foi pro Xingu passear com a família. Cleusa tá voltando de viagem. Ingrid, bom ver vocês. É bom demais, gente, ó. Eu sei que de manhã a maioria fica assim, ai, tô toda inchada, né? Ó, também tô, acabei de acordar. Mas é isso, a gente coloca o rostinho aqui para jogo e vamos lá. Isso é muito importante que a gente troca uma energia, né? A gente troca a nossa presença com o outro, a gente se faz presente e a gente se entrega muito mais também, tá? Então, se você puder sempre priorizar, deixar sua câmera ligada, você não faz ideia do quanto isso também muda a sua presença na aula. Eu estou muito feliz porque já estamos no dia 31 do nosso devocional. O tema de hoje é a medida da exposição. Mas antes de dar início à leitura do nosso devocional, eu quero orar junto com você, entregando o nosso devocional. Hoje é segunda, né? Oficialmente, assim, o primeiro dia da nossa semana, a semana que a gente coloca o pé de forma ativa, né? Com muita ousadia aí para viver essa semana abençoada que Deus já preparou para nós. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, entrega esse momento ao Senhor para que você possa contemplar, para que você possa viver uma transformação real na sua vida, através da leitura que nós vamos fazer, do estudo que nós vamos fazer, e clamar pela presença do Espírito Santo para que ele possa te guiar a toda a verdade. A te rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Pai, porque as suas misericórdias se renovaram nessa manhã mais uma vez sobre nós. E é por causa dela, Pai, que nós não somos consumidos. Nós não somos consumidos porque o pecado nos leva à morte, Pai. E é graças à tua misericórdia que nós temos a oportunidade de viver mais um dia na tentativa de agradar o teu coração, de fazer certo, de fazer novas escolhas, de ser moldados, Pai, pela tua presença, pelo fluir do teu Espírito Santo que habita em nós. É nos colocarmos, Senhor, e escolhermos a boa parte, de sentarmos, Pai, na tua presença e desfrutarmos do teu ensino, desfrutarmos, Senhor, da tua palavra que nos renova a cada manhã, que nos faz novas, que nos molda, Senhor, segundo o teu caráter. Nós não queremos ser moldados segundo os padrões do mundo, mas sermos forjados, Pai, pelo teu fogo, pela tua palavra, pela tua presença, pela presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Nos colocamos diante da tua presença e entregamos a tua mente e o nosso coração, para que o Senhor venha nos moldar como o oleiro molda o barro. Obrigada, Pai. Obrigada. O Senhor está nos moldando. O Senhor está fazendo de nós um vaso novo. E sabemos, Pai, que para que esse vaso tenha a estrutura, ele tenha a capacidade de ser cheio, ele também precisa passar pelo fogo. E sim, Pai, nós estamos prontas para passarmos pelo fogo, para que possamos ser cheios, carregar a tua unção, as águas do teu Espírito Santo em nós. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por esse tempo de forja, por esse tempo de preparo, por esse tempo precioso que estamos vivendo na tua presença. Por isso, Senhor, restaura as nossas raízes, poda as nossas raízes, para que possamos ser cada vez melhores. E não através de palavras, possamos, através das nossas atitudes, ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos, para que possamos, através das nossas atitudes, pregar o Evangelho que o Senhor determinou, através das nossas atitudes, das nossas
do nosso comportamento, que o Senhor venha a fluir em nós e através de nós ao longo dessa semana. Por isso nós queremos, juntamente aqui, Pai, declarar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas ao longo dessa semana. E o Senhor vai nos curar, o Senhor vai se revelar a nós de uma forma como nunca antes. Nós iremos viver momentos e experiências como nunca antes vivemos na tua presença. Nós queremos ser, Pai, impactadas. Nós queremos ser transformada de glória em glória. Nós queremos viver momentos sobrenaturais na tua presença. Nós queremos, Pai, nós queremos experimentar. Nós queremos experimentar algo novo, algo novo. E o fluir do teu Espírito Santo. E o fluir do teu Espírito Santo de dentro de nós. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos, caia as escamas que ainda nos aprisionam na religiosidade, as escamas que ainda nos aprisionam no passado, nas dores do passado, na justiça própria, no egoísmo, no orgulho, na soberba, caiam por terra, Pai, em nome de Jesus, porque queremos exalar o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco ao longo dessa leitura e que o Senhor venha nos transformar. Amém? Obrigada, Senhor. Vamos lá, a nossa leitura. Segunda Reis 20:15 diz assim: O profeta perguntou: O que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: Viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Para toda exposição existe uma medida correta. Marca isso no seu livro. Para toda exposição existe uma medida correta. É muita falta de sabedoria ignorar o que convém ou revelar mais do que o necessário. Ignorar o que convém ou revelar mais do que o necessário. A Bíblia ilustra muito bem essa verdade no livro de 2 Reis, capítulo 20, ao nos contar a triste história do rei Ezequias, que cometeu o erro de mostrar tudo o que possuía aos babilônicos, inimigos em potencial. As Escrituras narram esse episódio da seguinte forma: Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Verso 13. Quanta insensatez! Mas a história continua e termina de forma trágica. A palavra diz: Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. As consequências de revelar além do que se deve, geralmente são devastadoras. As consequências de revelar além do que se deve, geralmente são devastadoras. Desde que o ser humano foi criado, somos inclinados à ostentação. A tendência de exibir quem somos e o que temos, e até mesmo o que não temos, nos tem reduzido a uma vida de exposição excessiva.
contrária àquela que Jesus nos chamou a valorizar. Recentemente, trocaram o asfalto da minha rua, mas para isso tiveram de mudar a tubulação. Como precisaram remover a terra, as raízes das árvores ficaram à mostra e, passadas algumas semanas, começaram a morrer. Foi quando o Senhor me disse: existe uma medida correta de exposição. Aquelas árvores não estavam em um jardim, mas sim descuidadas e sem pertencimento. Descuidadas e sem pertencimento. A vulnerabilidade em um ambiente à beira da estrada gera feridas, pois a multidão não tem compromisso com você. Vou ler de novo. A vulnerabilidade em um ambiente à beira da estrada gera feridas, pois a multidão não tem compromisso com você. Eles apenas comentam o que pensam, mas não estão com as mãos estendidas para te ajudar. Em outras palavras, entendi que a exibição excessiva mata. Aquelas raízes começaram a morrer, porque foram privadas dos nutrientes advindos da terra. Da mesma maneira, se não tornamos vulneráveis demais se nos tornarmos vulneráveis demais por um longo período, podemos acabar sem nutrição alguma. É por isso que as nossas raízes devem ser tratadas exclusivamente pelo jardineiro Jesus. Uau, isso é tão sério. Se nos tornarmos vulneráveis demais por um longo período, podemos acabar sem nutrição alguma. É por isso que as nossas raízes devem ser tratadas exclusivamente pelo jardineiro Jesus. Porque apenas ele conhece a medida exata da exposição e a frequência da nutrição que necessitamos. Tenha cuidado com o que compartilha nas redes sociais ou para uma grande quantidade de pessoas. O melhor lugar para você revelar todas as suas dificuldades, medos, aflições, tristezas e pecados, bem como as suas alegrias e gratidão, é aos pés de Cristo, no lugar secreto. Portanto, deixo um conselho. Use as redes sociais e seus relacionamentos para inspirar, curar e dividir apenas o que convém. Tenha sabedoria, não exponha seus filhos, sua casa, sua família, nem você mesmo. Tenha sabedoria, não exponha sua casa, seus filhos, sua família, nem você mesmo. Não compartilhe seus sonhos e planos com qualquer um, pois a vulnerabilidade desmedida pode matá-lo. Porém, não se esqueça, Jesus sabe a medida da exposição. Ele é o seu amigo e ajudador. Então, confie em seus comandos. Uau! Alguns pontos que precisamos refletir, né? Às vezes, tem gente que tem um perfil que, para se sentir pertencente a certos ambientes, gosta de expor a sua vida por completo, né? Principalmente pessoas que estão muito feridas, e a gente está falando de pessoas, e de pessoas que têm feridas, porque todos nós temos, em um determinado nível, é o seguinte:
a gente tem a necessidade de falar, isso é um ponto. E quando a gente está ferido, magoado, ressentido, a gente às vezes procura nas pessoas um suporte, apenas uma pessoa para nos ouvir. Principalmente quando você não é ouvida dentro de casa, então você vai buscar fora pessoas para que te escutem. Mas geralmente a gente não busca pessoas para nos aconselhar. A gente sabe que, né, por exemplo, o livro de Provérbios fala que existem alguns tipos de pessoas: os sábios e o tolo, e os preguiçosos, tá? O livro de Provérbios fala sobre 3 tipos de pessoas: os tolos, os sábios e os preguiçosos. O sábio, ele busca conselho, ele busca direcionamento, ele busca aprendizado. O tolo, e geralmente a pessoa que, né, está muito vivendo assim aleatoriamente, ela é considerada tola. E a gente já passou por muito, né, na tolice. E aí nessa tolice, a gente sai falando, a gente se torna boca aberta. Senta uma pessoa do nosso lado e só porque ela riu e foi um pouquinho simpática, a gente já está contando a nossa vida para ela. Quem nunca que atira a primeira pedra? Então, nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está expondo demais, e nessa tentativa de expor, vem por trás a necessidade de pertencer, de ser acolhida. Por que que tem isso? Por causa das feridas emocionais. A gente quer ser ouvida, a gente quer ser acolhida, a gente quer se sentir pertencente, principalmente quando você está muito sozinha. E aí, esse muito sozinha, eu preciso fazer sempre uma avaliação, uma autoavaliação. Por que que eu me sinto muito sozinha? Porque eu tenho o comportamento de buscar essa solitude ou solidão, porque pessoas feridas se colocam em estado de solidão. Os tolos se colocam em estado de solidão, porque eles buscam afastamento. Eles querem se sentir, não é que querem com consciência, tá? Entenda, de maneira inconsciente, eles se colocam em lugar de se sentirem excluídos, porque existe uma ferida da rejeição dentro. Uma ferida do abandono. Existem aqueles que se colocam de maneira exacerbada, a ponto de chamar a atenção, e existem aqueles que entram no ambiente, sabe aquelas pessoas que ficam lá no cantinho? É isso, né? Pessoas que querem ficar mais sozinhas. Então, a gente precisa sempre entrar num lugar de autoobservação. Como que eu estou me comportando nos ambientes que eu chego? Né, eu já fui muito essa pessoa, tá, de nossa, a pessoa riu para mim, me deu atenção, começou a falar comigo, começou, né, compartilhar algumas coisas, nossa, já se tornou minha melhor amiga, já estava assim, ó, desabafando a minha vida completa. Sabia até quase assim, ó, a ponto de saber das minhas intimidades com meu marido, sabe, assim, isso o meu Velho Testamento, meu eu do passado. Então, já fui muito boca aberta, de sentar ao lado das pessoas e compartilhar tudo. A pessoa já levantava, assim, do meu lado e falava: "Misericórdia, esse menino precisa de um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo". Porque eu desabafava com a pessoa, mas eu não estava buscando conselhos. Eu estava buscando apenas uma pessoa que confirmasse as minhas, sabe, aquela pessoa que sustenta os seus desabafos, né? Eh, Essa semana acho que compartilhei um reels com as mamães aqui, falando, né, sempre que você for conversar com seu filho ou sua filha, pergunta se ela quer conselho ou se quer ser apenas ouvida. Isso é importante, né. Porque filho procura a mãe, quer falar, 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 e você quer descarregar um monte de coisa na para ela, né, dar sua opinião, dar a sua visão, você quer sair ensinando, mas pergunte: "Filho, né, você quer ser ouvido ou você quer conselho?".
Então, na vida, quando nós somos feridos, foi lindo, né, excelente vídeo de orientação. Quando a gente busca pessoas e apenas uma pessoa para jorrar, porque assim, ó, observa o seguinte, tem gente, não sei se vocês já conheceram esse tipo de pessoa, eu já, mas talvez não existam esse tipo de pessoas ao seu redor. Tem gente que só fala da mesma coisa e reclama da mesma coisa o tempo inteiro. Ela chega perto de você e conta a mesma história. 200 vezes a mesma história, a mesma reclamação. Essa pessoa, ela só está buscando o quê? Pertencimento e alguém para ouvir. Eu falo que se você não tem esse entendimento, você acaba sendo poço, onde ela só está jogando lixo para dentro de você, porque ela não quer conselho. Só que ela está fazendo mal a ela, porque ela está fazendo uma exibição desmedida que só vai matar, porque ela não está buscando cuidado, ela não está buscando cura, ela não está buscando nutrição. E às vezes é a gente mesmo que está fazendo isso na nossa vida, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Eu fui a pessoa que era amiga de todos. Que fardo. É pesado. Eu sempre ficava no canto. A Fabiola colocou. E tem gente que quer vomitar as coisas e não muda, porque só está buscando alguém que ouça as suas mazelas. E que, aqui, ó, tem gente, aqui, eu lembrei muito disso, né? Árvores que não estavam em um jardim, aquelas árvores não estavam em um jardim, mas sim descuidadas e sem pertencimento. A vulnerabilidade em um ambiente à beira da estrada gera feridas, pois a multidão não tem compromisso com você. Eles apenas comentam o que pensam, mas não estão com as mãos estendidas para ajudar. Existem pessoas que estão apenas interessadas em reclamar, reclamar, reclamar da vida, mas não têm compromisso com a sua própria vida, no sentido de buscar o autoconhecimento que vai gerar uma verdadeira transformação. Tem gente que está apenas sugando, como a Ingrid colocou aqui, ó, sugam a gente. Cortei muitas amigas assim e melhoraram muito. E aqui o convite é o quanto nós estamos sendo esse tipo de pessoa. O quanto nós somos esse tipo de pessoa que fica buscando no outro só o afago, sabe? Só um colo, porque a gente se faz de vítima. Olha, olha o que fizeram comigo. Aí conta a vida toda. Olha como eu sou carente. Olha como o meu marido me maltrata, não me ajuda, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Ou então, no desejo de parecer superior, fala muito também positivamente. Às vezes a gente escuta até umas brincadeiras, né? Vou fazer propaganda, né? Ó, a outra fazendo propaganda do marido. Tipo assim, ó, a outra fazendo propaganda, né? E aí você não sabe quem está perto. Vai que é uma piriguete que está perto de você, tá pronto para te dar um bode. Tipo assim, sabe? Nossa, esse marido dela é tão abençoado. Nossa, que marido bom, né? O meu não. Mas aí ela lembra que a pessoa, todo mundo, gente, tem uma ferida emocional na alma. E ela começa a olhar com outros olhos para o seu marido. E lembra que tudo é energia, né? Assim, existe uma frequência. Existe uma frequência. E aí você desperta o interesse. Perigoso. Perigo. Por isso que assim, ó, a palavra diz que o sábio ouve mais do que fala. O sábio
A palavra de Deus diz que até quando um tolo se cala, ele é visto como um sábio. Então não seja aquela pessoa, né, que fala demais. Os nossos avós, eles diziam o seguinte: "Quem fala demais dá bom dia, cavalo", né. Então a gente vai dando, abrindo brecha e da nossa boca, é através dos nossos lábios, da nossa boca, que a gente dá legalidade ao mundo espiritual, para acessar coisas da nossa vida. Nessas vezes de falar, porque assim, ó, antes de você falar para o outro, você abre a sua boca e quem é que escuta primeiro? Eu mesma, né. Então quando eu estou falando para vocês, antes de chegar para vocês, eu já estou ouvindo aquilo que eu estou falando, e eu estou fortalecendo uma crença dentro de mim, a partir daquilo que eu estou falando. Se eu ligo para Cleusa, por exemplo, começo a conversar com ela, eu vou fortalecer uma crença, porque a gente vai estar conversando. Se eu começo a confessar, porque falar, gente, é confessar, tá? É a mesma coisa. Falar algo é confessar algo. Eu estou confessando acerca de algo. Então, eu estou confessando crenças. A Bíblia fala que a gente deve confessar, então a gente deve falar. Então, eu ligo para a Cleusa e começo a falar sobre um assunto, sobre casamento. E eu estou falando com ela. Eu estou confessando para elas as minhas crenças a respeito de casamento. Se eu confesso uma reclamação, eu começo a entrar na frequência da murmuração. Mas é porque você, Cleusa, não conhece meu marido. Você não sabe o quanto ele é duro, o quanto ele é inflexível, o quanto ele é resistente à mudança. Eu estou falando com ela, eu estou formando uma crença nela sobre homem, e aí eu estou fortalecendo uma crença em mim, reafirmando uma crença, e geralmente a gente busca pessoas para confirmar a nossa crença, né? E aí a Cleusa fala: Nossa, menina, nem tinha parado para observar. Você sabe que meu marido também é desse jeito? Não, verdade. E aí ela começa a absorver isso de mim e eu vou construindo e ajudando ela a construir muros que separam e distanciam ela do marido dela e ela da promessa dela. A promessa que existe sobre ela. Bom, ela não precisa ouvir de um profeta nem nada, porque a Bíblia já diz que ela e a casa dela vão servir ao Senhor. E que a mulher santa santifica o marido. Ou seja, ela na busca do Senhor, na busca da sua santificação, ela está santificando o marido dela. Mas se eu uso a minha boca para falar sobre as minhas experiências de forma negativa, eu estou fazendo com que ela creia, vocês estão entendendo? Ela creia também e se, nossa, ó, ai, Senhor, como é difícil. Aí começa assim, ó, não olha para Deus, mas olha para a dificuldade. Coloca como se a dificuldade fosse algo sabe, intransponível, insuperável. Ei, nós temos um Deus capaz de transformar qualquer coisa. Basta uma palavra, basta um sopro, basta ele pensar. E aí, por conta disso, da gente achar que os nossos problemas são tão grandes, a gente coloca Deus desse tamanho. Aí vem uma pessoa, uma bênção, um filho de Deus, e aí você empresta o ouvido para ouvir também. Ou então você, por falta de sabedoria, né? Porque nós devemos buscar sabedoria. Por causa da falta de sabedoria, a gente fica repetindo o tempo inteiro. Palavras que não edificam, mas que destroem. Da nossa boca deve sair vida. Da minha boca e da sua Bíblia deve sair vida.
Muito perigoso, porque todos só olham a casa que você tem, o carro que você anda, as roupas que você veste, os lugares que você frequenta. Não sabe a real luta de dentro de casa. Não sabe. Não sabe a real luta de dentro de casa. A gente deve expor aquilo que Deus nos direciona a expor, né? Aqui no final ela fala: seja guiado por Deus, confie em seus comandos. Confie em seus comandos, tenha sabedoria, não exponha seus filhos, sua casa, sua família, nem você mesma. Não compartilhe seus sonhos e planos com qualquer um, pois a vulnerabilidade desmedida pode matá-lo. E eu vou te falar, é aquilo assim, ó, você não está pronto para tamanha exposição. Nós não estamos prontos para tamanha exposição. Por quê? A árvore que dá fruto leva pedrada, lembra? Então, à medida com que você se expõe, vem os ataques. E se você recebe ataque, se você não estiver muito bem fundamentada, a sua casa desmorona, porque vêm os ataques. Ai, você está expondo, né, que vocês estão crescendo, estão prosperando, estão conquistando, as pessoas ao redor estão observando. E aí começam a se aproximar para desfrutar da vida que você tem, com outras intenções. E é aí que vem os lobos. Os lobos e as lobas, né? Os lobos e as lobas. Porque, por exemplo, a Fabiola começa a mostrar a prosperidade, né? Ah, o trabalho está prosperando, a loja está uma bênção. Tá ali, ó. Gente, o mundo jaz do maligno. E existem todo tipo de pessoa, e a gente tem que buscar a nossa conexão com Deus para ter discernimento espiritual. Sobre tudo e sobre todos. Não é porque está na igreja que você vai sair abrindo sua vida para todas as pessoas. Tem gente que confunde muito. Que bom que as pessoas estão na igreja, estão frequentando uma igreja, estão frequentando um ambiente espiritual. Que bom, mas isso não determina que ela já tem um caráter transformado, se nem você tem ainda. Então, freia tua boca. Não compartilhe os teus sonhos, as realizações dos teus sonhos, porque as pessoas, elas têm uma natureza caída. E essa natureza, se não dominada, se não governada pelo espírito, ela tende a ir pela inveja, pela maledicência, pela mentira, pela falsidade. Ela tende, gente. Então a gente precisa ser muito seletiva com quem a gente compartilha as coisas. Por isso que essa exposição pode matar, porque as pessoas na exposição olha e fala: eu tenho interesses, eu tenho interesse. Eu vi que eu me conectando com Fabiola, a Fabiola vai abrir uma porta para mim, porque pela exposição, por aquilo que ela compartilha, ela tem acessos. E aí na busca por acessos, eu começo a me relacionar, me aproximar de Fabiola, Fabiola abre portas, e aí depois eu dou o bote na Fabiola e ela nem vai saber. Gente, isso acontece. Fabiola, então, quando devia trabalhar na prefeitura, imagina o tanto de gente que era a melhor amiga dela. Por quê? Abriu, dava acesso, as pessoas querem isso. Então, a gente precisa ser muito seletiva na nossa vida. Cuidado com a exposição das suas raízes enquanto você está vivendo o processo, que é exatamente o que ela fala aqui. Quando começaram a renovar o asfalto, as raízes foram expostas. É o processo. Você está passando por um processo que é seu e Deus. Não exponha os processos. Não exponha suas raízes durante o processo. Saiba com quem você expõe.
Porque, como diz aqui, a multidão não está com a sua mão estendida para te ajudar. Tenha sabedoria. A Bíblia diz para sermos prontos para ouvir e tardios para falar. Exatamente. Exatamente. É engraçado, né? Ó, tá no livro de Tiago. Isso, né? Tiago é o livro da sabedoria do Novo Testamento. Quer saber como se comportar, como agir com as pessoas, nos ambientes? Leia o livro de Tiago e leia o livro de Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria, né? E o livro de Tiago também, do Novo Testamento. Então, um vai complementar o outro. Muito importante. Preciso dizer algo que percebi ontem, disse a minha mãe, fora os ataques ocultos. Somos seres espirituais. Estamos sendo. É, recebendo muita influência o tempo inteiro. Por isso que quanto mais profundas nossas raízes em Deus, quanto mais tivermos entendimento acerca de, do mundo espiritual, buscarmos o discernimento espiritual, melhores serão os processos que nós vamos viver e mais longe de problemas a gente vai ficar, tá? Fabiola disse, por isso que no Instagram da loja expomos diariamente os produtos para despertar o desejo de ter das pessoas. E não é diferente com a nossa vida pessoal. Quanto mais expor, mais gera o desejo de querer. Exatamente, Fabiola. Perfeito. Expor os produtos para despertar desejo, né? Entender o comportamento das pessoas. Entender. Porque, assim, a, o seu explorar o seu celular revela aí os seus interesses. Então, a internet está apresentando para você exatamente aquilo que você tem interesse. A internet avalia o tempo inteiro o seu comportamento de consumo. O seu celular já revela tudo, tá? Então, as pessoas que te veem nos seus stories, que acompanham a sua vida na internet, você precisa ficar atento. Todos os dias não minto para vocês. É muito raro eu olhar quem vê os meus stories. Eu não fico. Tem gente que posta um story, daqui a 10 segundos vai lá ver quantas pessoas já viram e quem é que viu. Eu não faço isso não. Mas às vezes, é assim, ó, veio um despertar. Olha quem olhou seus stories. Gente, se tiver lá uma bolinha que não tem foto, eu entro na hora, vou lá, bloqueio, excluo, porque tem sempre um fake news ali querendo saber de sua vida. Eu falo, se é fake news, não faz sentido. Tá aqui bisbilhotando a minha vida. Puf, bloqueio, bloqueio. E se for uma pessoa assim aleatória, eu também bloqueio, porque pra quê, né? Sabe, é assim, ah, sou assim, mas você não está expondo certas coisas que é bom para ajudar pessoas? Sim, gente, mas parece que assim, ó, o Espírito Santo vai lá e fala. É, bloqueia. E eu bloqueio mesmo. Eu bloqueio mesmo. Então a gente precisa ter muito de direcionamento de Deus. A gente expõe, mas a gente tem que ficar atento. Ingrid, você quer falar? Compartilhar? Ontem, uma coisa aconteceu que é muito importante eu dizer isso para vocês hoje. A minha mãe, ela tem um hábito que é dela, é da personalidade dela, reclamar demais de tudo. Só que ela vive doente, porque ela sempre está alimentando a negatividade. Já cansei N vezes, falei, não adianta, falo de várias formas. Só que ontem veio algo para eu dizer para ela que eu senti no meu coração. Faz 10 dias que ela tá. Alguém já ouviu falar daquela herpes zoster, que é tipo uma catapora que dá no corpo Sim, quando é adulto? E depois quando é adulto, ela dói a região. Só que, curiosamente, que não é uma coisa curiosa, mas para mim foi porque despertou. Minha mãe veio fazer as questões de sempre, inclusive que 10 dias que não melhora, ontem de manhã. E aí eu falei assim, mãe, eu tenho uma coisa para te falar. Ela, o quê? Seu corpo está colocando para fora toda a negatividade que você
sente. Chegou um nível, a coisa está tão séria, mãe, que você tem que tratar isso com Deus, que está expondo e está aumentando. Já percebeu que ao invés, você já tomou toda a medicação que os médicos passaram, você já passou a pomada, já tomou tudo que podia e não melhora, é porque, mãe, é emocional, é o que você fala, é o que você está alimentando. Então, eu vou te falar como te amo muito, não fica chateada comigo, mas por favor, olha para dentro. E quando a gente se cura por dentro, ao nosso redor, as pessoas também se curam. Se fulano não faz o que a gente está gostando, cicrano, não importa, mãe, olha para dentro. Falei de novo. Aí ontem, pela primeira vez, ela falou, realmente, e não é isso mesmo? Eu falei, mas mãe, a questão, sabe o que é? Vira a chave. Como assim vira a chave? Eu falei, vira a chave do entendimento, porque tudo que a gente fala acontece. Só que para nós ruim, né? Vai piorando nossa vida. Enfim, falei. E aí percebo que a minha filha Luísa é muito faladeira como eu sempre fui, só que ela tá numa tendência muito parecida com a minha mãe, Hum, falando coisa negativa. Aí eu olhei para ela ontem e falei assim, minha filha, nós temos duas bocas e um ouvido. Você só quer falar e você não quer ouvir. E isso é um problema. Por quê? Porque você só fica fazendo suas queixinhas, suas reclamações, você está alimentando coisa ruim. Aí agora, mais do que nunca, como eu não quero que minha filha seja como a minha mãe, né? E como eu já fui durante um período da minha vida, para eu salvá-la com 9 anos, eu já estou trabalhando fortemente isso nela. É fácil? Não, porque criança, na fase de início da adolescência, é complicadíssimo. sim. Elas, tudo é ruim, tudo tá mal, não vê coisa boa em nada. Aí eu fui dormir ontem, não vou negar, exausta, conversando com ela, tudo com base bíblica, né? Aham, Mas eu sei que eu tenho que fazer, educar a criança, dar trabalho, dá. Que dirá espiritualmente também. Que a gente só não educa só o comportamento, não, tem que educar espiritualmente. E é o exercício diário. Pronto, é exato. isso. E o exercício parece bobo, mas o exercício que mais gera transformação é o exercício da gratidão. Quem é da mente magnética sabe. Quando você trabalha gratidão, mas não é, ai, obrigada. Ai, nossa, obrigada, eu tenho um lápis. Oh, obrigada. Não. É uma gratidão profunda. É a gratidão que transforma, né? Jesus falou todas as vezes que Jesus, antes de realizar o milagre, ele era grato. Então, o milagre, ele vem depois de você ser grato. Enquanto você não entende o poder da gratidão na sua vida, o milagre não vai te seguir. O que antecede o milagre é você aprender a ser genuíno e verdadeiramente grato por aquilo que você tem, por aquilo que você está vivendo. A cura, né? Todos os milagres de Jesus, ele era grato, grato a Deus, grato por tudo. A gente precisa aprender a ser grato, e para ser grato existe uma receita. Você precisa aprender essa receita, que é você focar mesmo. Nossa, eu tenho vida. Começa a olhar para os seus órgãos e lembrar. Você não precisa mandar seu coração bater, ele já está batendo. Você não precisa colocar o seu pulmão, dar ordem para o seu pulmão e falar: vai, pulmão, respira aí. Imagina se o dia inteiro você tivesse que dar comando. Deus te fez perfeito, você tem saúde, você tem vida, sem que você faça nada. Ó, você não precisa fazer nada para que os seus órgãos funcionem de forma sistemática. Glória a Deus por isso. Seja grato. Comece a pensar, se você não tivesse, a gente tem mania de pensar na saúde quando a gente começa a perder a saúde. A gente só lembra de ser grato pela saúde que tem quando a gente começa a perdê-la. Mas começa de forma intencional, lembra? Eu sempre falo, seja intencional. Deus é intencional, você também tem que aprender a ser. O que que a sua mão te proporciona?
Seja grata por ela, você nunca foi. O que seus pés te proporcionam? Seus pés podem te levar para qualquer lugar. Basta você querer, que ele vai te levar. Você acordou, você abriu seus olhos, se você não, você tem visão. Passa um dia, faz um teste, um dia não, passa 10 minutos com os olhos 100% fechados e começa a andar dentro de casa, você consegue? Sem sair esbarrando, quebrando tudo? Você tem visão. A comida que está sendo na hora que você abre a sua geladeira assim, ó, olha, pega um alimento, olha para esse alimento. Foi você que embalou esse alimento? Foi você que, vamos pensar no queijo, você foi lá e ordenhou a vaca? Você fez todo o preparo? Você, fez a prensa com seus braços? Não, você foi lá na geladeira. Mas até chegar na geladeira, pensa no caminho que foi percorrido até chegar na geladeira. Você tem que ser grato, não porque você foi lá e pegou na geladeira, mas todo o processo. Todo o processo. A amiga minha trouxe de presente para mim uma caixa de morango lá de Venda Nova. Olha que delícia. Quem conhece Venda Nova aqui? A Renata, Denise, me deu uma caixa de morango assim, 1 quilo. Gente, que delícia. Eu olhei e falei, ai, Jesus, obrigada. Obrigado porque ela trouxe, mas porque aquela pessoa que embalou, que selecionou, aquela que plantou, aquela que regou, aquela que cuidou, quanto tempo ela teve que cuidar, e todo dia lá para cuidar. Não só isso, a terra. Alguém preparou a terra para receber a semente. Alguém, obrigada, Senhor, porque teve chuva. Quando você entende tudo isso, você fala: Meu Deus, eu sou muito. Deus preparou todas essas pessoas para que eu hoje recebesse esse morango. Olha só, essas pessoas nem sabem que eu estou sendo abençoada pela mão dela. E eu fico reclamando. Olha como nós somos ingratos. Nós somos muito ingratos. A empresa que você trabalha, às vezes você é tão ingrata. Mas você sabe, a luta que é o dono dessa empresa, para manter essa empresa de pé, para que você tivesse salário, a luta que ele passa diariamente para dormir, às vezes ele nem dorme, com as coisas que ele tem para pagar, que você nem sabe, ou que os fornecedores ou os clientes dele que tem que pagar, né, Fabiola, manter uma loja de pé, pagar fornecedor, você correr atrás de fornecedor. A gente é muito ingrato, meu Deus. A gente não faz ideia de tudo aquilo que Deus está movimentando para que você receba o milagre da vida. Você não sabe. E você está ali reclamando, 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 e ainda querendo viver milagre. E a Ingrid trouxe a questão da herpes zoster, né? Sim, o corpo fala. O corpo fala o tempo inteiro. É emocional. O corpo fala, lembra na tríade, né? Corpo, alma, espírito. O corpo está falando daquilo que está nas emoções. E aí, se a gente não cuida desses dois, vai chegar uma hora que vai alcançar o mundo espiritual dessa pessoa. Ela nem vai ter mais uma vida espiritual. Vocês estão falando aqui. Todas as vezes que faço compra no supermercado, oro e agradeço por todo o processo até chegar a mim e pela oportunidade de ter aquele alimento na minha mesa. E a partir dali, ele se tornará alimento de cura e saciedade da minha família. Exatamente, gente. Isso é lindo, tá? Meu marido reclamando do chefe e eu disse isso. Você sabe a luta que ele passa para manter a empresa? A médica disse: a senhora está com a imunidade baixa. É, aqui no livro diz assim, ó, herpes zoster, excesso de medo e tensão. Se você está com excesso de medo e muita tensão, o seu corpo vai externalizar isso.
Ela Outra, vive tensa de tudo. Tudo ela fica tensa. pois é, E fala, entrega para Deus seus problemas. falta, né? Porque assim, ó, a palavra de Deus fala espírito de medo, de um espírito de medo, um espírito de medo. Que eu não vos dei espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, né? Ou a gente alimenta o medo, ou a gente alimenta a coragem. E medo, gente, é idolatria. É o pecado da idolatria. Não sejam idólatras, né? Que só Deus ocupe o vosso pensar e o seu coração. Quando a gente tem medo, a gente coloca o medo no lugar. Medo de quê? Isso está ocupando os teus pensamentos e o teu coração. E isso passa a ser idolatria, tá? Então, não exponha, voltando para cá, não exponha suas raízes para qualquer pessoa, não exponha as suas raízes para que você não venha a morrer, né? Saiba a hora certa e a medida certa daquilo que você deve expor. Busque conselhos, né? Isso é um comportamento, é uma característica adequada de pessoas sábias. Não saia falando para qualquer pessoa dos seus problemas, mas fale para Deus. É aquela, né? Não fale dos seus problemas, fale do Deus que resolve os seus problemas. Fale sobre a sua fé. Veja os seus problemas resolvidos. Declare a solução dos seus problemas. Para de falar dos problemas. Porque quanto mais você fala do problema, porque tudo que a gente foca expande, né? A frase do Paulo Vieira. Tudo que eu foco expande. Se você falar do problema, você só enxerga problema. Se você fala da doença, você só enxerga doença. Se você, daquilo que você fala, aquilo se torna grande. Então comece a falar do Deus que resolve os seus problemas. E aí esse Deus ele vai aumentando, 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 porque tudo que você foca, tudo que você foca expande. Deixa Deus expandir dentro de você. Deixa essa fé ganhar tamanhos sobrenaturais dentro de você. Porque o seu problema vai ficar desse tamanhozinho assim. No que você tem focado? Começa a declarar solução, solução. O como, você não precisa saber, como eu falo muito, não precisa saber como, porque Deus tem infinitas maneiras de fazer e solucionar os seus problemas. Infinitas maneiras, tá? E é isso. Então, que essa semana eu vou falar menos e ouvir mais. Eu vou falar mais sobre a palavra de Deus. Essa semana eu vou confessar mais o tamanho do Deus que eu creio. E quanto mais você falar dele, quanto mais você falar dele, mais ele vai crescer. Cria essa imagem mental mesmo. Hoje Deus vai estar de um tamanho. Mas à medida que eu for falando dele, do poder dele, do caráter dele, da palavra dele, ele vai crescer, 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 crescer. E os meus problemas vão se tornar insignificantes, porque Deus é amor. E ele se preocupa com a tua vida e ele vai suprir todas as suas necessidades. Nada vai lhe faltar. E todos os seus problemas vão ficar debaixo dos seus pés, e você vai vencer toda a adversidade, você vai superar toda a adversidade, nada vai ficar de pé, por causa do teu Deus que te guarda, o teu Deus que quer que você vença, o teu Deus que libera bênção sobre a sua vida, libera cura sobre a sua vida, não importa o que você está vivendo, comece hoje a fazer esse jejum. Eu não vou falar dos meus problemas essa semana. Eu não vou falar dos meus problemas essa semana. Eu vou falar do Deus que eu creio. Eu vou confessar Deus. Eu vou confessar Deus. Se você não sei o que falar de Deus, você vai pesquisar.
Você vai pesquisar. Você vai alimentar a sua mente. Você vai fortalecer a sua crença a respeito de Deus. Você vai pesquisar um versículo bíblico que vai sustentar a tua fé ao longo relacionado ao problema que você tem, porque todo mundo aqui tem problema. Qual é o versículo que eu vou confessar a semana inteira? Qual o versículo que vai fortalecer a minha fé? E eu vou todos os dias falar acerca de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Amém? Amém? Assim é, assim está feito. Então, bora lá? Fazer o nosso vídeo. Seu- Mulheres determinadas. Vamos lá. Videozinho nosso. Sorriam. Maravilhosas. Prontinho. Ó, beijo grande para vocês. Um ótimo dia. Que Deus possa trazer o sobrenatural na vida de vocês hoje. Vocês possam contemplar a face dele, experimentando e estando atento à boa, agradável e perfeita vontade dele. Até amanhã. Beijo grande.